Então vamos lá. Feridas ancestrais, lealdades familiares que estão aprisionando a sua vida. Por que isso acontece? Então vamos lá. Esse conceito ele é trazido por Bert Hellinger, né? Um dos fundadores ali da constelação sistêmica, que ele fala o seguinte: você é integrante de um clã, de uma família. Então vamos imaginar que você é como se fosse um dedo. Só que, por mais que você tenha talentos, capacidades, você está ligado a outras pessoas, querendo ou não querendo. Existe uma coisa que se chama entrelaçamento quântico, que todos nós estamos ligados de alguma maneira, consciente ou inconscientemente. Então, quando você faz o bem para alguém, você está fazendo bem para todo mundo e para você mesma. Quando você está fazendo mal, é a mesma coisa. Você faz o mal para você mesma e para todo mundo. Todos nós estamos ligados de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, porque todos nós viemos do mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Entende? Só que vamos sair um pouco do externo máximo, eu tô ligado com todo mundo, com as pessoas, mas coloca agora na sua família, ok? Você é um ser único, sim. Você nasceu com habilidades e capacidades, sim. Mas você, querendo ou não querendo, você tem o DNA, as informações genéticas, a epigenética, você tem a herança epigenética nos seus cromossomos, no seu DNA, na sua, sabe, dos seus parentes, da sua família, dos seus ancestrais. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você está de alguma maneira, direta ou indiretamente, ligado a eles. E você pertence a um sistema, né? Você faz parte dessa mão com outros dedos. E você, querendo ou não querendo, você não consegue ir tão longe sem a mão inteira. Entende? Isso tudo é a nível inconsciente, a nível emocional. Porque se eu corto esse dedo, eu não quero a minha família, eu não quero nenhum envolvimento. Eles são todos errados, só eu sou certa, eu sou melhor do que eles, então eu vou sair daqui. E aí você quer se cortar. Só que se você corta, você morre. Porque você precisa dessa vida que está ligado a eles. Entende? Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, porque o nosso desejo é sair, sim. Tudo que você olha e você rejeita, você critica, você se sente superior, e você fala: "Não, eu não quero isso. Como me livrar? Como me livrar?" Só que a nível emocional, a nível de consciência, toda a informação que gira em torno do seu campo familiar, você está vinculada a ela. Então, para ficar mais claro, você tem que entender que sim, eu pertenço a um sistema e eu estou incluído no conteúdo desse sistema. Como eu dei o exemplo da minha família, a questão da religião. É algo forte dentro de mim. É uma informação que esteve presente na minha vida a vida inteira, na minha família, é algo pesado. É algo que está ali pesado, que pessoas se suicidaram por essa informação, por essa por esse motivo. Entende? Isso eu estou falando de ancestrais que eu não cheguei a conhecer. Mas é algo que eu vivi a minha vida, a minha infância inteira. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que cada família, cada clã é uma receita de bolo. E por mais que cada família é diferente uma da outra, mas você foi constituída dos mesmos ingredientes que a sua mãe, que a sua avó. Vocês estão de uma maneira ligada, direta ou indiretamente. E esses ingredientes são ingredientes da alma. Então, o primeiro passo é você identificar qual é o ingrediente predominante do seu clã. É feminino ferido?
É traições? É abusos? É prisões? Qual é o ingrediente principal do seu bolo? Qual é o ingrediente principal? Aquela informação mais predominante ou as informações e as repetições mais predominantes que aconteceu na sua família, no seu clã. E essa ferida, ela fica reverberando ali. Ela não é uma informação que, como se fosse, por exemplo, a sua família, ela tem um contato com política, mas teve e acabou, nunca mais se falou disso. Não, essa informação fica reverberando, é a escassez, é as doenças, é as traições, ela fica sempre presente ali, porque é uma informação densa. É uma informação que não foi digerida, que houve, entende? Criou muita dor em cima daquilo. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Está ali ainda, sabe? É como se fosse ah, se, por exemplo, se sangue foi derramado ali, aquele sangue está clamando ainda diante de Deus, talvez, entende? É uma informação que é densa, que machuca, que incomoda, que todo mundo sente de alguma maneira que ela está presente ali. Ela se repete, se repete, se repete, porque não foi digerida, não foi resolvida, não foi curada. E é como se fosse assim, essa informação, ela tá ali ano após ano, e se ela tivesse vida própria, ela estaria falando assim, pessoal, vocês não percebem que isso aqui precisa ser resolvido? E vocês estão olhando para fora. Vocês ignoram, vocês acham que isso é normal. Só que não é. É uma informação densa. É algo ali que aprisiona as pessoas, que mantém as pessoas ali, sabe? E que bom que você está aqui hoje assistindo esse vídeo nesse curso. Porque agora chegou o momento de cura. Você está tendo a oportunidade de se libertar de um padrão familiar, de alguma prisão ancestral, de alguma prisão familiar que estava presente na sua vida, na sua família. E você se liberta e você automaticamente liberta todos também. Então agradeça, seja muito grata por você estar tendo essa oportunidade de ser uma reparadora, uma restauradora, uma transformadora do seu clã, da sua família. Talvez se você está assistindo esse curso é porque você veio nessa terra com várias missões, né? Mas uma delas é exatamente essa. Você precisava estar aqui e agora assistindo esse vídeo. Porque você foi a chamada, você foi a escolhida para ter esse privilégio, essa oportunidade de sair dessa cegueira e de curar, transformar, se libertar das prisões que estavam aprisionando você e a sua família até hoje. E essa informação que ela reverbera ali no campo, na família e no clã, ela é densa, né? Ela é pesada e todos tendem a ignorá-la exatamente porque dói. Teve dor ali e dói quando nós mexemos nela, quando nós falamos, quando nós olhamos para aquela informação, dói. Só que ao mesmo tempo que ela dói, ela de alguma maneira une a família. De alguma maneira ela nos vincula. E por mais que tenha essa informação é densa no campo, essa informação ela é muito forte, ela predomina ali, mas de alguma maneira ela liga as pessoas. Entende? Se é escassez, todo mundo é escasso. Isso é o que faz todo mundo ser igual. Se é traição, liga as pessoas que foram traídas. Então, ela é uma informação que ela predomina. Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Na verdade, essa informação ela dói, que a gente tende a rejeitar.
Realmente, a gente tende a rejeitar e se afastar. Mas quanto nós mais nos afastamos, parece que pior fica, maior ela fica, entende? Maior ela fica, mais aquilo cresce. Vou dar outro exemplo assim para vocês conseguirem entender e começar a perceber, né, coincidências que você já viveu e vive na sua vida. Por exemplo, se uma pessoa, se uma família, ela foi ferida através de racismo, tá? Houve escravidão, é uma dor, é algo que é denso, foi algo muito forte ali naquele clã. E aí, depois de anos, não estamos mais em escravidão, né? Mas quando a família se reúne, eles começam a zombar de, de racismo ou começa a xingar apelidos racistas. Entende? Aquela informação é presente, une eles ali, unem a família ali. É uma dor que foi vivida pelos antepassados e que está de alguma maneira ligada, direta ou indiretamente, e que une eles ali. E aquela dor não foi resolvida, aquela situação não foi resolvida, mas aqui ainda está presente. Ou, por exemplo, a escassez. As pessoas da família sempre passaram fome, muito pobreza, tal. E aí hoje em dia, por mais que às vezes você tenta, né, ter algum dinheiro ali, mas é algo comum na família. E aí na hora da conversa vocês acabam falando desse assunto. É um assunto que liga, sai briga desse assunto, sai discussões desse assunto, sai julgamento, sai piada, é algo que está ali presente, mas de alguma maneira tá ligando, porque é algo que é muito forte aquela informação. É padrões sendo repetidos, é vivências sendo repetidas, ou é falência, chegou um momento que faliu, aí o outro vem e fale também, aí o outro vem e fale também, entende? São assuntos, informações, eu tô dando muitos exemplos para você perceber, porque você só vai conseguir sair disso com consciência, tá? A princípio, não é para rejeitar, porque até hoje foi isso que você fez. Até hoje, consciente ou inconsciente, você rejeitou essa informação. Nós tentamos ser melhores do que essa informação e não, entende? Mas não é rejeitando, tá? Depois eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como cura e de como se desligar dessas lealdades, tá? Na verdade não é um desligamento, é uma transformação. Precisa haver uma transformação. Não é rejeitando, mas é acolhendo e transformando, tá? Aquela informação para agora você poder finalmente ter a permissão de viver a sua vida apenas com aquilo que é seu e que você finalmente consegue deixar para trás aquilo que não te pertence, tá? Mas calma, que é uma construção, como eu falei, é peças de quebra-cabeça que a gente vai juntando pecinhas por pecinhas até nós conseguirmos visualizar de uma maneira clara e colocar num quadro, olhar, respeitar, mas agora eu sigo apenas com o que é meu, tá? Mas calma que vamos lá. E o clã, ele funciona mais ou menos assim. Todas as feridas que aconteceram, que estão pesadas, né? A sua família, ela é como se vocês todos estivessem de mão dadas, unidos, direto ou indiretamente, tá? Só que todos olhando para fora. Ninguém olha para a ferida. Nós fazemos piada com a ferida, nós rejeitamos a ferida, nós tentamos lidar. Eu lido da minha maneira, você lida com a sua, ele lida com a dele, mas ninguém olha para isso. Isso não é curado. Nós rejeitamos e queremos seguir em frente, cada um à sua maneira. Só que aquilo ali, de alguma maneira, nos une, tá? Aquilo ali de alguma maneira une o clã, une porque é algo presente ali naquela família. E todos começam a viver de acordo com a sua maneira, tentando
inconscientemente, ó, isso é uma chave, por soberba, se sentindo melhor e fazendo por soberba, eu vou vencer isso, sem curar. Tipo, eu não preciso curar a ferida. Eu sou melhor do que a ferida. Essa pessoa que morreu por esse motivo, essa dor que fez pessoas se suicidarem, se matarem, essa dor que fere todo mundo, eu não vou olhar porque eu sou melhor. Por isso eu me afasto, por isso eu rejeito. E quanto mais você rejeitar e ir na força do seu braço, mais ela cresce. Mais ela aparece, mais ela te incomoda, mais aquilo influencia e quanto mais parece que você quer largar, mais ela gruda, entende? E, para sua surpresa, você querendo ou não, gostando ou não, essa informação, ela predomina tanto na sua vida, é uma das principais coisas que está aprisionando a sua vida, que, por exemplo, quando uma família tem uma dor de abuso, tá? Essa dor, ela dói em você, mesmo você não sendo abusada. Mesmo você não passando por isso, é muito provável que você tenha passado. Porque a sua avó passou, a bisavó passou, a tataravó passou. É algo que foi ferido, aquela dor tá gritando ali. Mas mesmo que você não passou por isso, aquela dor, ela grita dentro de você e você deseja se vingar daquilo. Você deseja resolver, ser a salvadora da pátria. Por ego, orgulho, prepotência, né? Então você começa a fazer o quê? Você quer ajudar mulheres que sofreram abuso. Você quer resolver, você quer compensar. E agora eu vou começar a falar de compensação. É como se você quisesse pagar aquela dívida. Você não olha para a ferida, porque a ferida ela só quer ser curada. Mas ninguém olha. Cada um tenta se livrar da ferida ou ignorar a ferida de alguma estratégia. E geralmente você faz, a sua vida começa a girar em torno daquilo ali. E você começa a se tornar uma médica, por exemplo, para ajudar mulheres abusadas. Ou você cria um curso específico para mulheres abusadas. Ou você resolve virar psicóloga, terapeuta para ajudar mulheres abusadas. Ou você cria uma ONG para ajudar mulheres abusadas. Porque tem algo que está dentro de você que faz você ter compaixão por essas mulheres. Faz você olhar diferente para essas mulheres, porque você precisa fazer alguma coisa. Na verdade, não é nem pelas mulheres, é pela essa informação. Essa informação ela é tão forte dentro do seu campo que você, querendo ou não, gostando ou não, consciente ou não, você quer se livrar, você quer defender, você quer lutar, você quer pagar aquilo. Pagar como? Pagar com a sua força, pagar com o seu ego, pagar com a sua. Entende? Você é demais. Você é melhor. Isso é inconsciente. Por você ser mais forte que a sua bisavó, você vai resolver aquilo lá. Só que quanto mais você se afasta, ou quanto mais você se vincula com a prepotência, com o orgulho, né? Com essa soberba, mais aquilo cresce. E é como se você atraísse isso para sua vida. É como se, ao mesmo tempo que você quer afastar, você atrai. Você atrai e vivencia e começa aquilo a virar mais e mais e mais realidade na sua vida. Porque, na verdade, você inconscientemente está querendo lutar contra isso. Como assim? Combater isso. Resolver isso. Pagar isso. Né? Para compensar, você vai ser a salvadora da pátria.
Você vai salvar a sua família. Você tem um sentimento de salvação da pátria. Você vai salvar todo mundo, porque você é melhor. Porque você é a boa, você é o cara, você é o tal. E quanto mais você tem o desejo de tirar o poder daquela ferida, você tem o desejo de tirar o poder daquela, né, daquilo, daquela informação, adivinha? Você pega mais aquela informação e joga para sua vida. Então, por exemplo, se a dor, a ferida é o racismo, então você começa a lutar contra o racismo, você começa a tentar compensar essa informação que está no seu campo, que está na sua família, para de alguma maneira compensar a dor que os seus ancestrais viveram e foi gerada essa informação. E para compensar essa dor, você agora assume essa capa de super-herói para resolver a situação. Só que com ego, orgulho, prepotência, rejeitando essa informação. Você rejeita, você ignora, mas acha que você vai conseguir, porque você é superior ou melhor. E aí, perceberam isso na história de vocês? Perceberam semelhanças, repetições familiares? O que vocês estão conseguindo perceber na vida de vocês? Padrões? Escreva num papel, anote no caderno, porque quanto mais informação, quanto mais consciência, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar tudo aquilo que está escondido nas trevas, tudo aquilo que estava oculto, que você não sabia, que você estava sendo comandado, seu carro estava sendo guiado ali, ó. E você só tá aqui olhando pela janela falando, mas que merda é essa? Que eu tô vivendo isso, gente? Não é o que eu quero. Por que isso tá acontecendo na minha vida? Por que isso tá acontecendo? Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria. Mas parece que a sua vida estava sendo comandada ali, ó, por um volante que você não sabe quem é o motorista. E você olha pela janela e vê a paisagem horrível. E você fala, como faz para ir para outro local? Como faz para mudar essa paisagem? Como faz para mudar isso aqui? Então, consciência é nós trazermos tudo que está escondido, que você não sabia, que você nunca imaginou, que você nunca pensou, e começar a trazer para a luz, para que você fale: Ah, agora eu entendi. Então agora eu vou resolver. Agora eu já sou adulta. Então eu paro de ser governada de maneira automática, como se você estivesse dormindo no carro. E a sua vida está sendo guiada de forma inconsciente, pelo seu inconsciente, pelo seu subconsciente, mesmo que você não queira. Mas aí você para e fala: agora eu escolho assumir o controle da minha vida. E eu estou aqui para te ajudar a como fazer isso. Esse curso vale milhões, gente. É sério, é sério. Se depois desse curso você quiser me mandar um pix, eu aceito. Mas esse curso vale milhões. Porque eu não tô aqui atrás de vender curso para só ganhar. Não, não. Se você quiser realmente, da sua vida ser transformada, depois de eu te ensinar tudo que eu demorei anos para aprender e me curar, eu fiz isso de um preço a preço de banana. Porque isso tudo dá trabalho. Tem os equipamentos, tem a câmera, tem as luzes, tem o meu tempo, né? Tem as edições. Tudo isso dá trabalho, tá? Tudo isso tem um custo. Mas eu resolvi curar, levar cura para o máximo de mulheres possíveis, levar cura para o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Não é essa a ferida do meu clã. O feminino ferido, não é essa. Mas eu
cansei de ver pessoas sofrendo. Eu cansei de procurar ajuda e a gente até encontra, mas todo mundo só quer vender. E eles te ajudam aqui, ó. Pim! Eles te mostram uma parte, outra parte. E tudo você tem que pagar. Tudo você tem que pagar. Para você saber sobre lealdade familiar, você tem que comprar um curso de lealdade familiar. Se você quiser aprender sobre a consciência, o subconsciente, você tem que comprar outro curso de subconsciente, sabe? Eu cansei disso. Eu cansei. Então eu tô aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de mulheres possíveis, porque eu quero ser a primeira a ver a sua vitória, ver você se sobressaindo, você transformando, você saindo de todas essas lealdades e vivendo uma vida extraordinária que você nasceu, você merece viver. Todas nós merecemos. E eu tô aqui para isso, para te ajudar. Mas calma que ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu vou parando aos poucos, eu vou dando exemplos assim, para que você analise, comece a pensar. De verdade. Veja as, as repetições. Veja de tudo que eu já falei até aqui, o que você consegue colocar para sua vida. Eu falar, olha, isso aqui acontece comigo, isso aqui acontece na minha família. Então vai anotando, vamos tirar das trevas tudo que está escondido e levar para a luz, porque só pode ser curado, transformado aquilo que está revelado, aquilo que não está mais escondido, aquilo que já foi revelado, e aí nós podemos transformar, tá bom? Isso tudo é muito legal, porque talvez você já tentou mudar a sua vida, mesmo você estudando, fazendo curso e lendo milhões de livros, você já tentou mudar a sua vida a partir de crenças e traumas pessoais. Então, eu sofri uma rejeição do meu pai, então eu vou curar, eu vou pedir perdão, eu vou liberar perdão e isso vai resolver. E não resolveu. Você tentou já curar traumas pessoais, que já foram curados, inclusive, mas ainda não resolveu. A sua vida ainda não transbordou. Aquilo não aconteceu ainda e você fala, mas por quê? Eu já fiz anos de terapia, eu já li milhares de livros e por quê? Eu já liberei perdão, eu já perdoei, mas por quê? Que o meu subconsciente não mudou ainda. Então, tcharam! Porque existe traumas que estão presentes em você, profundos em você, maiores do que os seus pessoais. Essa coisa da lealdade sistêmica, da lealdade familiar, entende? Isso daí são dores, traumas. Se o seu inconsciente está sendo guiado por traumas, por feridas, elas estão as mais pesadas, existem as pessoais. Existe o trauma da rejeição da sua mãe, do abandono do seu pai. Existe esse trauma. Precisa ser curado, sim. Mas na verdade, é como se até esse trauma da sua mãe e do seu pai é porque a mãe dele e o pai dele passou por isso. E eles deram para você o que eles aprenderam, o que eles viveram também. Então, se você foi algum tipo de vítima, eles também foram. Que foram dos seus avós. Que os seus avós foram dos bisavós. Então, até os seus traumas pessoais que você tentou curar e tenta curar até hoje, eles não são exclusivamente seus. É muito difícil que você seja a bolacha premiada do pacote de 1000 pessoas na família, de gerações e gerações, e que você foi o primeiro a iniciar algo, né? O alecrim dourado. Porque a gente acha que tudo só gira em torno de nós, no sentido do nosso ego, no sentido do nosso orgulho. Entende? Nós achamos que nós somos o dedo isolado do mundo. E não.
Até os seus traumas pessoais estão de alguma maneira ligados aos traumas da família, aos traumas do seu pai, aos traumas da sua mãe. Por isso que essa informação do núcleo familiar, essa informação genética, essa informação epigenética, essa informação do seu clã é, na verdade, o que rege a sua vida. O que está gravado no seu subconsciente e que você tentou resolver de forma pessoal, só o seu dedo aqui, ó. Eu vou resolver todos esses traumas daqui que essa pessoa sofreu, que eu sofri. Eu vou resolver isso e é exclusivo só de mim aqui, ó. Só que na verdade tem mais coisa aqui, ó. Então, quanto mais você entender isso e você sair do pedestal de alecrim dourado e entender que você está aqui para ajudar pessoas. Você não veio para esse planeta para ser adorado, para ser um deus, no sentido que todo mundo é seu servo e todo mundo trabalha, é escravo diante de você e todo mundo tá para te servir, porque é isso que a gente sente, deseja inconscientemente. Com toda a prepotência, orgulho sabe? Não. É sair do pedestal. E o que Jesus ensinou? O maior é o que serve o menor. Então, para você se tornar grande, você precisa diminuir. Para você crescer em estatura de consciência, estatura espiritual, estatura de alma, você precisa baixar. Você precisa entender que você tem uma missão na Terra. E uma das principais missões é ajudar o seu próximo. Só que isso só é possível quando você, primeiro, amarás a Deus. Depois, se amar, se curar. Entende? Se amar e se curar. Para quê? Para eu me tornar um Deus na Terra super poderoso e todo mundo me serve? Eu piso em todo mundo? É para isso? Não. Isso é ego. Isso é orgulho. O objetivo de se amar, o objetivo de se curar é para que você possa curar a sua família. É para que você possa curar. Entende? Se você realmente quer ser grande, se você realmente quer ser diferente deles, ajude eles. Mas você só vai poder fazer isso se você se curar. Porque um cego não guia outro cego. Então é um caminho para dentro. É um caminho para dentro para uma cura interior. É um caminho para dentro para transformar todas essas feridas e não ser mais, e não propagar mais essa dor, sabe? Porque você querendo ou não querendo, você tá propagando essa dor. Você tá continuando essa dor. Você tá achando que tá se livrando desses traumas, dessa dor, mas você continua. Você leva para outras pessoas. Isso é criado na sua vida a partir de você mais e mais. Quanto mais você rejeita. Esse não é o caminho. Então, eu quero que você tenha consciência, o máximo de consciência que você conseguir, para que você consiga trilhar passo por passo, para que realmente haja uma transformação máxima dentro de você, uma transformação máxima dentro da sua vida. Então, a cura, ela vai começar pelo início de você entender que você não vai conseguir compensar essas dores. Você não vai conseguir ser a salvadora da pátria num sentido de ego, de orgulho, de soberba, com a força do seu braço. Entende? É você entender que você não é tão forte assim.
Você faz parte de um todo maior. Você faz parte de um plano maior. Então, a cura verdadeira, ela começa a partir não da exclusão, mas com pertencimento, tá? Que é o quê? Se há uma dor muito grande e nós, para não precisar olhar ou não querer passar por aquilo, a gente rejeita, nós precisamos então incluir essa dor. Porque até hoje você rejeitou. Até hoje você rejeitou. Então, é mais ou menos assim para vocês começarem a tentar entender. Imagina que na sua vida a coisa da escassez é muito forte, tá? E você olha para o seu pai e você vê escassez na vida dele. E é um padrão que se repete porque o seu avô também, e o bisavô, e é uma coisa que se repete. Mas você olhou julgando aquilo. E você julgou o seu pai. E você inconscientemente ou consciente quer resolver esse problema. Quer resolver essa dor como? Não olhando para a dor, se sentindo superior a ele, a ela, a dor, e fazendo do seu jeito. E com isso você rejeita, e com isso você critica, e com isso você julga. Então, a partir do momento que você quer ser curada, porque talvez você já fez tudo isso que eu falei até agora e você já percebeu que quanto mais você rejeitar, mais você atrai, né? Mas qual que é o caminho para vocês começarem a entender? Quando você olha para o seu pai e você não. Porque você criou na sua cabeça uma imagem que ele precisava ser perfeito. Você criou na sua cabeça uma imagem de perfeição. Você idealizou o que ele deveria fazer e que ele não fez. Ele deveria ser um pai melhor. Ele deveria me dar amor. E quando ele não te deu, e quando ele não cuidou de você, você criticou, você rejeitou, você julgou. Porque você idealizou um pai perfeito. Você idealizou algo que você criou na sua cabeça. Só que sabe a única coisa que o seu pai precisava te dar? A vida. Só isso. O resto é consequência. Se ele tinha amor, ele conseguiu te dar amor. Mas se ele não tinha, como ele vai te dar algo que ele não tem? Porque ele também não recebeu. Porque se você foi vítima, ele também foi. De outra vítima, de outra vítima, de outra vítima, de outra vítima. E desde que o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, independente se você acredita ou não, algum momento entrou mal. Quando esse mal entrou, pronto, a partir daí todos foram vítimas. Todos tiveram consequências e consequências e consequências e consequências. Então, quando você olha para o seu pai, para nós começarmos a cura, você precisa olhar para o seu pai e você enxergar nele um ser humano comum, falho, igual você, que ele te deu a coisa mais preciosa que você poderia ganhar de alguém, a vida. Ele te deu a coisa mais valiosa que existe, a vida. Seria muito bom receber a vida, mais amor, mais atenção, seria ótimo. Mas se ele não fez é porque ele não sabia como fazer.
Cada um só dá aquilo que tem. Do mesmo jeito que se você olhar para você, você vai perceber um padrão de tudo aquilo que mais te feriu, você está ferindo outras pessoas. Da mesma maneira, às vezes, que seu pai te rejeitou, você rejeita seu filho. Que a sua mãe te rejeitou, você rejeita seu filho. Mesmo você não querendo ser assim. Por quê? Porque o que você recebe é o que você dá. Então, quando você olha para o seu pai, enxergando nele apenas um ser humano comum, e você olha do lado dele, você imagina como se fosse uma pessoa mesmo, uma informação, algo que você quiser imaginar. E você olha a escassez, você olha a incapacidade, você olha o fracasso. E antes você estava olhando para o seu pai como se ele fosse o fracasso, um fracassado, eh, não consegue. Você julgou ele olhando, você olhou e julgou ele. Mas quando você olha para ele como um ser humano e olha do lado dele o fracasso, do lado dele a incapacidade, você olha do lado dele a escassez, você começa a olhar que tenta imaginar o que ele viveu. Olha para ele com compaixão. Veja que também ele sentiu dor, medo, frustração. E aquelas dores ali estavam presentes na vida dele e muito provavelmente está presente também na sua vida. Mas você olha para aquela dor, você olha para a escassez e você não rejeita mais. Chega de você querer empeitar. Chega de querer você vencer aquilo na força do ódio, na força do braço. Reconheça o seu tamanho. Reconheça as suas falhas, as suas incapacidades, porque só assim você consegue avançar. Para crescer, você vai ter que diminuir. Entende? É como se fosse o ego, é como se fosse uma escada que tá te fazendo subir, só que ela tá balançando. Ela não tá firmada, ela não tem fundamento. E o ego, tudo que você coloca uma escada e vai subindo e vai avançando em cima de ego, prepotência, orgulho, um dia essa escada cai. Mas se você olha para o seu pai, enxergando do lado dele todos os fracassos dele, e você tem compaixão dele, você começa a enxergar o ser humano incapaz que ele é, assim como você também é. Você não é melhor do que ele. E ele veio antes de você. Ele viveu coisas que talvez você não conseguiria ter vivido. É fácil julgar, né? É fácil julgar uma pessoa que você se considera melhor do que ela, mas que nasceu anos antes de você, que viveu coisas que você talvez não suportaria viver numa época diferente, com uma opressão diferente, com um sistema governamental, um sistema patriarcal, um sistema diferente, com cobranças da própria sociedade diferente do que você vive na sua vida hoje. E ele viveu. E ele sobreviveu.
E ele foi lutando do jeito dele, com a consciência dele, fazendo o que ele podia, o que ele sabia. E com essa dor junto dele, fazendo ele sentir exatamente incapacidade, fracasso. Quando você enxerga o seu pai com toda essa dor do lado dele, você finalmente consegue perdoar. Não só ele, mas como essa dor. E você acolhe essa dor, você fala, eu reconheço que você está presente, esteve presente na vida do meu pai, na minha família e na minha vida. Fracasso, eu reconheço. Dor, eu reconheço. E eu me desconecto de todo julgamento. Eu me desligo agora de todo julgamento, de tudo que eu julguei e me senti superior. Eu cancelo agora. E eu te perdoo, Pai. Se houve algum ancestral, algum sangue que está clamando por isso, por esse assunto, por essa dor, que foi morto, essa dor que estava presente, eu não sei qual é a raiz de que para essa dor surgir, para essa dor crescer. Mas eu escolho não rejeitar mais. Eu escolho olhar para essa dor, liberar perdão, perdoar. Perdoar os culpados e perdoar as vítimas. Pedir perdão. Em meu nome, em nome dos meus ancestrais. E eu cancelo, eu desfaço todo julgamento. Mas eu finalmente liberto essa dor. É liberar, libertar. E ser grata pela vida do seu pai. Ser grata pela oportunidade de você transformar isso que vinha machucando a todos da sua família. E você agora tem a oportunidade de curar essa dor, de olhar para essa dor sem julgamento, sem soberba, prepotência ou orgulho. Mas liberar perdão e cura para que seja transformada, seja curada, seja transmutada. Agora, é como se você pegasse algo ruim, algo denso, e agora eu transformo em luz. É como se você pegasse a dor, uma doença, e transformasse em saúde, em cura. Porque você não cura raiva com mais raiva. Você cura com amor. Então, eu vou te ensinar o passo a passo, tem os exercícios para a gente fazer isso. Mas é só para você começar a entender, para você começar a compreender e começar a tirar da sua mochila todos os pesos, todos os egos, as prepotências, os orgulhos e sair desse papel de super-herói, super-heroína. Para ser uma curadora.
para ser uma curadora, para ser uma transformadora, porque talvez essa é a sua maior, uma das suas maiores missões na Terra, curar. Você veio aqui, você nasceu nesse planeta para resolver algo que estava gritando, aprisionando pessoas e pessoas da sua família, do seu clã. E você está tendo a oportunidade de aprender para curar e ajudar outras pessoas a se curarem também.